Olá, vamos falar sobre sucessão processual. O fenômeno da sucessão processual é disciplinado dos artigos 108 a 112 do Código de Processo Civil. Basicamente, consiste na troca da parte. Parece simples, mas o conceito confunde-se muitas vezes com o de substituição processual, onde não há troca da parte. O próprio Código de 73 estabeleceu essa confusão, que foi adequadamente corrigida pelo Diploma Processual de 2015. Vejamos 8 regras básicas da sucessão processual que foram disponibilizadas no nosso material didático. A primeira delas, que nós queremos destacar, é justamente os prazos. O primeiro prazo importante é o prazo de 15 dias no caso de revogação do mandato. Estamos falando do tema das partes e dos procuradores. Nesse, o subtema é a sucessão processual. A revogação do mandato é caso de sucessão do procurador. Neste caso, o artigo 111, parágrafo único, estabelece que o procurador que teve o seu mandato revogado deve ter 15 dias para ser sucedido por outro procurador. Portanto, uma vez que a parte queira retirar determinado advogado, em 15 dias deve ser sanado esse, digamos, vício de representação. A parte tem 15 dias para constituir novo procurador. É a leitura do artigo 111, parágrafo único, que diz: a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Regra. Parágrafo único. Não constituído o novo procurador em 15 dias, observar-se-á o que há no artigo 76, ou seja, haverá outro procurador sucedido no prazo máximo de 15 dias, certo? Bem, a segunda regra é o prazo de 10 dias, mas aí é para outro fenômeno, o fenômeno da renúncia. Se o advogado pretende renunciar o patrocínio daquela causa, ele tem 10 dias como obrigatórios para representar a parte. Após esses 10 dias, ele está liberado do ônus daquela representação, ok? Bem, essa é a regra prevista no artigo 112, parágrafo 1º, e também é de importante destaque. Revisando, para revogação do mandato, a parte tem 15 dias, no máximo, para suceder aquele advogado por outro. Para renúncia daquele patrocínio, o advogado tem 10 dias como obrigatórios para representar a parte. Terceira regra da sucessão processual. Se houverem outros advogados também subrogados naquela mesma procuração de patrocínio, o advogado fica dispensado da comunicação ao cliente no prazo desses 10 dias previstos na renúncia. De outra forma, se o advogado quiser renunciar determinado patrocínio, ele pode fazê-lo dispensado dos 10 dias obrigatórios, caso haja outros colegas no mesmo processo. Se houverem outros advogados, é possível aí que o advogado que quiser renunciar ao patrocínio da causa esteja dispensado da comunicação e do patrocínio obrigatório por 10 dias. Essa é a terceira regra. Primeira regra, 15 dias para a parte suceder o advogado, providenciar a sucessão do patrocínio da causa, 15 dias. 10 dias para o advogado
que renunciou à causa exercer ainda o patrocínio obrigatório. E, terceira regra, ele está liberado desse patrocínio obrigatório, uma vez que haja outros advogados já desempenhando a função naquela mesma procuração. Ok? Quarta regra de sucessão processual. Só é permitida a sucessão voluntária nos casos legalmente previstos. É o disposto no artigo 108 do Código de Processo Civil. Não é possível que haja sucessão voluntária fora dos casos previstos em lei. Como dissemos outrora, a sucessão é a troca da parte. Há o princípio da perpetuatio legitimatione, ou seja, via de regra, a pessoa que está legitimada, ela deve permanecer legitimada até o final do processo. Por isso, há a previsão do artigo 108 de que somente nos casos previstos em lei é que pode haver a mudança dessa legitimação, a mudança dessa parte. Exemplo, são os herdeiros que vão suceder a parte no caso de sua morte. No caso da morte de uma parte em litígio, uma parte que já compõe aquele litígio, seus herdeiros estão legalmente autorizados a suceder aquela parte. Haverá troca daquela parte no processo. Quinta regra que nós queremos destacar diz respeito à alienação de coisa litigiosa prevista no artigo 109 do Código de Processo Civil. A alienação de coisa litigiosa poderia induzir ao errado raciocínio de que a parte seria alterada no caso de que a coisa fosse vendida, alienada. Vamos explicar. O que é alienação de coisa litigiosa? É a venda, a mudança da propriedade, a mudança do exercício do direito real durante o processo. Exemplo, há um bem, um imóvel disputado em juízo e ainda não foi determinada ali a execução, de modo que não pode se caracterizar uma eventual fraude contra credores. Calma, todos esses conceitos são vistos em outro momento processual. Para o estudo da teoria geral do processo, para compreendermos a parte e os procuradores e o fenômeno da sucessão, basta fixar nesse aspecto. Uma vez que esse imóvel fosse vendido, o imóvel está em discussão, em litígio, quanto aí à determinação da propriedade, por exemplo. A venda desse imóvel não transfere automaticamente a titularidade daquele processo para o adquirente. Compreendem? Se duas partes estão disputando a propriedade de um imóvel, por exemplo, se uma daquelas partes, a detentora imediata, por exemplo, da posse, ela vende, ela aliena esse bem, o adquirente, a pessoa que compra esse bem, não está automaticamente autorizado a ingressar nesse processo. Uma coisa é a relação processual, outra coisa é a relação de direito material. A discussão que é colocada no artigo 109 é justamente a diferença dessas relações. A relação de direito material discute a titularidade da coisa, portanto, a coisa está em litígio. Entretanto, a titularidade dos polos ativo e passivo no processo não é alterada em função da mudança do estado de fato da coisa, ok? Então, esse adquirente, por exemplo, no nosso exemplo do imóvel que está em litígio, esse adquirente não se torna automaticamente parte do processo.
O adquirente pode, por força do próprio dispositivo legal, artigo 109, parágrafo 2º, pode atuar como terceiro nesse processo, como assistente litisconsorcial. Calma, são conceitos que virão mais à frente, em módulos mais à frente do estudo do direito processual. Para a teoria geral do processo, é importante fixar apenas no conceito de mudança da parte. Se você compreender que nesse caso em que houve a venda de um imóvel disputado no processo, neste caso, a venda do imóvel não implica na sucessão da parte, está atingido o objetivo para esse momento de teoria geral do processo. São mantidas as partes processuais, apesar de ser alterada a titularidade daquele bem, ok? É isso que está dizendo o artigo 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. É a perpetuatio legitimationis. É o princípio de que as partes permanecem sendo autor e réu do começo até o fim, salvo exceções autorizadas pelo ordenamento jurídico, certo? Bem, vamos agora para tratar da sexta regra. A quinta regra foi: alienar ou vender alguma coisa não muda a legitimidade da parte. É o que diz o caput do artigo 109. A sexta regra está aí já na mesma lógica, no mesmo sentido. Diz que, por outro lado, o adquirente da coisa disputada, ele não se torna automaticamente parte, certo? Para que o adquirente, a pessoa que compra esse bem litigioso, torne-se parte do processo e aí sim ocorra o fenômeno da sucessão processual, é imprescindível que haja consentimento da parte contrária, é o que diz o parágrafo 1º. Aí sim haverá o fenômeno da sucessão processual. O adquirente daquela coisa litigiosa somente passará a suceder aquele polo da ação com a autorização da parte contrária. Aí sim ocorrerá o fenômeno da sucessão processual. O adquirente deixará de ser mero assistente litisconsorcial para tornar-se a própria parte do processo, mas somente com a autorização da parte contrária por força do artigo 109, parágrafo 1º. Sétima regra: se uma parte morre, o espólio, o conjunto de bens ou os herdeiros, eles vão se tornar parte, haverá a sucessão processual por força legal. É o que diz o artigo 313, que não está ali no bojo da explicação do fenômeno da sucessão processual, mas está no esclarecimento esparso do Código. Suspende-se o processo, segundo o inciso 1 do artigo 313, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Então, essa também é uma regra onde ocorrerá a sucessão processual. Vimos isso no exemplo anterior, em que houve aí a morte da parte durante a relação processual e seus herdeiros são, portanto, autorizados a ingressar no processo sucedendo a parte. Para finalizar, vamos acrescentar também a explicação do enunciado 115 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, que estabelece a obrigatoriedade de que essas partes que adentram na relação processual cumpram eventual negócio jurídico quanto ao procedimento, certo? Existe uma cláusula geral de negócios processuais que está vigente no Código de Processo Civil. Essa cláusula permite que as partes pactuem alguns aspectos quanto ao procedimento realizado
naquela relação processual. Uma vez que haja sucessão por quaisquer das vias autorizadas pelo ordenamento jurídico, as partes sucessoras devem respeitar o acordo processual realizado pelas partes que foram sucedidas. Ok? É isso que encerra o nosso tema de sucessão processual.